Meus alunos e alunas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, comentando aqui o quesito número 6 e da página 68 e logo em seguida os demais da mesma página. Então, no quesito número 6, nós temos uma situação bem simples, né? Pela manhã, quando o banco abriu, a conta da Regina apresentava um saldo negativo, né, de menos R$ 365,40. O que nós vamos entender aqui que a Regina está devendo ao banco essa quantia. Essa palavra deve eu estou dizendo porque eu estou vendo aqui o sinal negativo. Então ela está devendo ao banco R$ 365,40. À tarde ela movimentou a conta e o saldo passou a ser de menos R$ 65,40. Ainda é uma dívida, ainda está devendo, mas só que está uma dívida bem menor do que essa. Então a gente vai entender que ela fez um depósito, né? Ela depositou dinheiro no banco. Então, para a gente descobrir qual foi a quantia que ela depositou, basta que você pegue o valor que ela tem agora, depois desse depósito, que é menos 65,40, esse valor que ela tem agora à tarde, menos o que ela tinha de manhã, que era de menos R$ 365,40. Então, a gente vê aqui que nós estamos transformando em uma subtração, né? Pegando o final, o valor que ela tem agora à tarde, menos o que ela tinha de manhã. E aqui nessa subtração, lembrar, a gente vai ter que pegar o primeiro termo, que é menos 65,40, e vamos adicionar com o oposto desse número, o oposto do segundo. Então, adicionar com o oposto do segundo é fazer aqui mais 365,40. Então, nós encontramos agora dois números de sinais contrários e a regra diz que você tem que subtrair e conservar o sinal do maior número. Então, nessa subtração, nós temos 365,40 menos 65,40. Então, subtraindo aqui, nós temos nada, e aqui também nada, e 3. Então, eu encontro 300. Um valor positivo, claro, porque ela fez um depósito de, no caso aqui, R$ 300. Então, veja como nós encontramos esse valor apenas fazendo o que nós já conhecemos, né, da subtração com números racionais. E aqui lembrando que o sinal positivo representa um depósito e o sinal negativo representa para nós aqui uma retirada, né? Tá certo? E vamos agora para o sétimo quesito. Sim, então aqui nesse quesito número 6 ela fez um depósito de R$ 300. Aqui representando em dinheiro você vai ter o cifrão 300,00. O sétimo quesito, ele traz uma situação que a gente analisar. Em economia, o saldo da balança comercial brasileira, o que é o saldo da balança? Vamos indicar aqui logo o saldo, vou chamar aqui de S, ele é igual à diferença entre o valor apresentado pelas exportações, são as exportações, menos a diferença entre o valor apresentado pelas exportações e o valor apresentado pelas importações. Então aqui o saldo da balança comercial, ela se apresenta dessa maneira. O saldo que eu estou chamando aqui de S, ele é a diferença do que se exporta, ou seja, do que se vende e o que se compra. Aí é que você vai ter o saldo. Quando esse valor, quando as exportações, quando se vende mais para fora, é maior do que o que se compra, você tem o superávit. E quando você importa mais do que exporta, você tem o que chama de déficit. Então veja no quadro abaixo a evolução da balança comercial brasileira no período do ano de 2000 a 2016. Então, analisar esse gráfico é importante que a gente primeiro veja o que nós já falamos aqui, né? Aqui nós temos nessa linha horizontal, que nós chamamos do eixo do X, o eixo das abscissas,
E aqui na vertical nós encontramos o eixo que nós chamamos o eixo dos Y, o eixo das ordenadas, né? Então, nós chamamos de coordenadas aqui, eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, que é o eixo do Y, que está aqui na vertical. Então, a gente observa que aqui embaixo eu tenho, começa aqui o zero, eu tenho menos 10, 10, 20, 30, 40, 50, e aqui são bilhões de dólares. Então, o que está aqui é 2,3 bilhões, aqui é 19,7 bilhões, e aqui observe que à esquerda do zero tem os números. Então, aqui representa os déficits. Então, aqui eu teria zero, quando a importação foi igual às exportações, não teve prejuízo, mas aqui são os superávit. E aqui nós temos à esquerda os déficits, certo? Então, a gente vai analisar aqui, no ano de 2000, tem esse número, menos 0,75. Então, aqui teve um déficit. Para nós aqui, a gente vai entender o quê? Que nós exportamos menos do que... nós importamos menos do que exportamos. É por isso que ficou aqui negativo. Em 2001, nós já tivemos um superávit de 2,6, quer dizer que as exportações foram maiores do que as importações, e isso também se repetiu em 2002, 2003, 2004, 2005, né? Até o ano de 2013. Quando foi em 2014, nós já tivemos novamente um déficit. Então, em 2014, o que a gente vai entender? Que as importações foram maiores do que as exportações. Em 2015 teve o superávit novamente, em 2016 também teve o superávit. Esses dados aqui foram obtidos neste site aqui, o www.mdic.gov.br, né? Balança comercial foi acessado em 2017. Então, analisando aqui o gráfico, vamos agora ver os questionamentos que estão sendo apresentados aqui sobre ele. Então, vamos reduzir aqui um pouquinho para a gente verificar aqui essas perguntas. Primeiro, letra A. Em qual desses anos o déficit foi maior? Então, a gente vai observar aqui em qual desses anos o déficit foi maior. Então, vamos lembrar que o déficit aqui são os valores negativos. Então, ele teve o déficit no ano de 2000, teve um déficit de 0,75 e teve um déficit também em 2014. Então, o déficit foi maior em 2014. Ele foi maior em 2014, analisando aqui o gráfico, a gente vê, né, que em 2014 o déficit foi de menos 3,9. E lá no ano de 2007 foi de 0,75. Então, esse número, esse déficit aqui, ele é menor do que este déficit, né? Aqui representa um déficit maior do que esse de 0,75. Então, letra B, em que ano o superávit foi maior? Então, a gente vai analisar aqui que nesses anos de 2001 até 2013, todos foram superávit, como também 2015 e também 2016, mas o maior deles, a gente vai observar aqui nesse maior gráfico, né? Nessa maior barrinha que tem aqui, ó. A gente observa que foi de 46,6 o superávit, e foi no ano de 2006, né? Então, aqui respondendo a letra B, o ano foi 2006 e o valor foi de 46,5 bilhões. Se nós queremos escrever esse número aqui usando mesmo, ao invés da palavra bilhões em número, nós vamos ter 46, né? 5, aí vamos colocar aqui esse 0 e esse 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí nós vamos ter exatamente esse número, 46 bilhões e 500 milhões, né? No caso aqui de dólares. Aqui está usando números e aqui está usando uma termologia trocando
pelo nome bilhões, mas lembrando que 46,5 multiplicado por bilhões, né, lembrando que 1 bilhão é esse número 1 seguido de 9 zeros. Aí nós temos 1 bilhão. Então, nessa multiplicação, eu teria aqui esse número de 46 bilhões e 500 milhões de dólares. E a letra C se pergunta, em 2009, aí eu olho aqui, eu vejo que em 2009 o valor apresentado foi de 25,3 bilhões de superávit. O valor apresentado pelas importações foi de aproximadamente 128 bilhões de dólares. Determine o valor aproximado que foi apresentado pelas exportações nesse ano. Então, lá no início nós falamos que o saldo S da balança, ela é exatamente a diferença entre as exportações menos as importações. Então, daqui a gente já está vendo que este saldo foi de 25,3 bilhões. Então, eu vou escrever ele aqui, o saldo de 25,3 bilhões, ele é o resultado das exportações, que eu não sei quanto foi, mas sei que as importações foram de aproximadamente 128 bilhões, ou seja, 128 bilhões. Então, é esse número aqui, ó, 128 bilhões. Então, esse valor das exportações, eu quero descobrir qual foi esse valor. Então, eu tenho aqui esse 25,3 que representa para mim o superávit que teve em 2009, e a pergunta que se faz aqui determine o valor das exportações. E eu posso usar aqui essa subtração para descobrir as exportações, né? Basta que eu diga que 25,3 bilhões é igual, as exportações é igual a esse valor somado com esse. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui os 25,3 bilhões mais esse valor de 128 bilhões. Isso vai ser igual às exportações que eu quero descobrir. Então, a gente vai fazer essa soma. A gente vai fazer 128 bilhões, que eu vou escrever só aqui, 128, vírgula, né? Lembrando que aqui tem 000, mas nós estamos trocando aqui essa quantidade de zero só pelo nome bilhão e vamos adicionar com 25,3 bilhões. Então, aqui eu tenho 3, coloca vírgula, 8 mais 5, 13, vai 1. Aí 1 mais 2 dá 5, e fica aqui esse valor de as exportações foram de 153,3 bilhões. Então, se eu trocar esse nome, né, pelo que representa bilhões, eu iria multiplicar 153,3 por esse número, que é 1 bilhão, é o 1 seguido de 9 zeros. Então, para isso, eu posso escrever também as exportações como sendo esse valor, 153, né? Aí eu tenho 3, 00, de novo 00, de novo 00. Então, eu vou ter aqui o quê? Esse número que eu digo, 153 bilhões e 300 milhões de dólares, que representa aqui as exportações nesse ano de 2009. Então, vejo aqui que nós fizemos uma interpretação de um gráfico, né, que é um tópico muito importante no nosso estudo, usando aqui o nosso conhecimento que nós já temos aqui sobre as operações com os números racionais na forma decimal, tá certo?